próxima apresentação que teremos agora será do Senar Paraná, onde irão abordar o tema Novas Regras de Outorga. Quem vai abordar esse tema será a senhora Carla Beck Kirslin. Ela está concluindo um pequeno ajuste em sua apresentação para respeitar o tempo disponível e, na sequência, ela fará a sua apresentação. Nós teremos ainda, depois da senhora Carla, 3 apresentações que serão de grande interesse de todos os senhores. Solicitamos, então, aguardarem 1 minuto para que a senhora Carla conclua a redução de sua apresentação, respeitando dessa forma o tempo de 20 minutos de cada um dos apresentadores. A senhora Carla já está pronta, solicitamos a gentileza de se apresentar. Desejamos, então, uma feliz apresentação. Tá, boa sorte. Boa tarde a todos. Oi. Acho que não apareceu. Só aguardar um pouquinho a apresentação. Eu vou falar sobre as novas regras de outorga, recursos hídricos e novas regras de outorga. E eu não posso falar de outorga antes de dizer aonde que está o primeiro lugar onde se fala da obrigatoriedade da outorga. A obrigatoriedade da outorga está na Constituição, no artigo 22, 21, que institui o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e também define critérios de outorga de direito de uso. O Sistema também de Gerenciamento de Recursos Hídricos, eles foram estabelecidos tanto a nível federal, estadual, e ele tem como objetivo coordenar... Opa, um pouquinho. Um minutinho aqui. Coordenar a gestão das águas, arbitrar sobre os conflitos de água, implementar as políticas públicas de recursos hídricos, planejar, controlar e regular a preservação e recuperação dos recursos hídricos. Promover também, essa é uma dos objetivos do Sistema de Gerenciamento Hídrico, que é promover a cobrança dos recursos hídricos. Aqui, então, vou falar um pouquinho sobre a legislação do Paraná, que regulamenta principalmente a outorga e também a questão dos recursos hídricos. Nós temos, então, a Lei 12.726, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, a Lei 18.8778, que institui as taxas de controle e acompanhamento dos recursos hídricos, o Decreto 9130, que regulamenta as bacias hidrográficas, e o Decreto 7848, que regulamenta a cobrança pelo direito de usos e recursos hídricos. Então, os instrumentos estabelecidos na política do Sistema Nacional de Gerenciamento Hídrico é o Plano de Recursos Hídricos, o Sistema de Informação, a cobrança, a outorga e o enquadramento. A outorga é um dos instrumentos que regulamenta o Sistema Nacional de Gerenciamento Hídrico. Não posso deixar de falar de outorga sem falar de Comitê de Bacias Hidrográficas, até mesmo porque nós estamos aqui, né, no Encontro Nacional de Bacias Hidrográficas. E o que faz o Comitê de Bacias Hidrográficas? Na verdade, governo, usuários e sociedade civil estão dentro de um colegiado que vai discutir e deliberar sobre a política pública das águas do Paraná. O que a gente chama do parlamento, né? O Parlamento das Águas. Ou seja, essa foto ilustra muito bem, eu gosto muito dessa foto, porque mostra todos os usuários, né, trabalhando em conjunto para discutir os usos da bacia hidrográfica. E qual é a principal competência da bacia hidrográfica? É aprovar o plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica, metas de racionalização de uso e aumento da qualidade e melhoria da quantidade também, prioridade para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos,
diretrizes e critérios gerais para a cobrança. E o que eu vejo de mais importante, que nós temos trabalhado muito no Comitê das Bacias Hidrográficas, é arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos de uso de água. Então, aonde que vai se discutir os conflitos de uso de água entre os vários usuários? É no Comitê da Bacia Hidrográfica. Por isso, a importância de participar do Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, no Paraná nós temos 16 bacias hidrográficas, tá? Distribuídas dessa forma. Nós temos 12 unidades hidrográficas de gerenciamento de recursos hídricos e 9 comitês em atividade. Tirei essa hoje, então, esses são os comitês que estão hoje em atividade aqui no Paraná. Vamos falar também um pouquinho sobre o plano de recursos hídricos, que é onde basicamente vai estar todo estruturado o que se deve fazer. O plano funciona como um instrumento, é um dos principais instrumentos que orienta o uso das bacias. É constituído, então, de base técnica. A maioria dos comitês hoje já tem plano de bacia, porém ainda não está implantado. Esse é um outro problema dos comitês de bacias também. Condições de disponibilidade e demanda d'água, prospecção de futuros usos, proposta para a criação de área sujeita à restrição de uso, programas e projetos a serem implantados para regularizar e garantir água para todos. Tudo isso tem que estar dentro do plano de recursos hídricos, sendo trabalhado com usuários dentro do comitê. E agora vamos falar, então, sobre a outorga d'água. O que é a outorga d'água? A outorga d'água não é nada mais que a autorização do usuário para o uso da água. Ou seja, o usuário tem que solicitar para o órgão ambiental para utilizar essa água. Ele é necessário que ele diga quanto que ele vai utilizar e a finalidade para o uso dessa água. Nós temos 2 tipos de outorga, a outorga prévia e a outorga de direito. A outorga prévia é aquela que tem a finalidade de declarar a disponibilidade de água no local desejado para os usos requeridos. E é muito importante isso, ela não confere qualquer direito de uso de recursos hídricos, mas ela faz, na verdade, uma reserva da vazão passível de outorga. Tá? A de direito, sim. A outorga de direito, de uso, direito, já se fala assim. É um ato administrativo de autorização e concessão, mediante qual o órgão ambiental, ele faculta o outorgado a fazer o uso da água por um determinado tempo. Então, eu digo que a outorga, na verdade, ela é uma equação. É uma equação entre a disponibilidade hídrica total, entre a disponibilidade hídrica outorgável e sobre a demanda do usuário. É necessário fazer essa equação para ter a outorga. Qual é o objetivo principal da outorga? Disciplinar a utilização da água e compatibilizar as demandas de disponibilidade hídrica. Ou seja, todos os usuários daquela bacia, eles têm o mesmo direito de ter os recursos hídricos. Os usos, então, que dependem de outorga: abastecimento humano e animal, irrigação, aquicultura, os usos industriais e comerciais, lazer, lançamento de esgoto em corpos de água, outros tipos de uso que alterem a quantidade ou a qualidade da água. Aqui, então, a portaria que foi 130 de maio de 2020, ela determina os usos que não dependem de outorga, porém necessitam de cadastro. É o que a gente chama de cadastro de uso insignificante. Tá? Então, quais são os usos que independem de outorga, mas que necessitam, sim, de um cadastro? Acumulação e barragem de curso d'água com volume até 15 mil metros cúbicos, ou com espelho de água inferior
ou igual a 10 metros quadrados e ainda com uma altura de barramento inferior a 1,5 metros. Derivações e captações individuais até 5,4 metros cúbicos por hora ou 129,6 metros cúbicos por hora em atividade de aquicultura. Já para derivações e captações individuais, o valor é 1,8 metros cúbicos por hora. Esse valor, se até chegar até 1,8 metro cúbico por hora, eu não preciso, então, fazer a outorga, mas necessito, sim, fazer o cadastro de uso insignificante. E lançamento de efluentes d'água com vazão até 1,8 metros cúbicos por hora também. Veja, é muito importante isso aqui, ó. Quando a soma das derivações e captações consideradas insignificantes atingir 20% da vazão outorgável em um dado manancial, não mais devem ser dispensados ou permitidos novas derivações de captação, ficando sujeito aos procedimentos legais de outorga. O que quer dizer isso? Que, mesmo que eu tenha 1,8 metros cúbicos, se atingir esse nível, eu não necessitarei mais de um cadastro de uso insignificante e sim de outorga. Tá? Aqui, então, os usos que dependem efetivamente de outorga, toda derivação de rios, extração de água de aquífero subterrâneo, que a gente fala de poços, né? Lançamentos em corpos d'água, aproveitamento de hidrelétricas, interação de macrodrenagem urbana e qualquer outros usos que alterem o regime tanto qualitativo quanto qualitativo. E outra questão que sempre é questionado sobre isso, a outorga de direito pode ser suspensa pelas autoridades? Sim, ela pode ser suspensa. Quando? Quando não cumprimento do outorgado nos termos da outorga. Eu pedi uso insignificante e, na verdade, eu utilizo mais. Então, se for medido lá, se eu tiver uma verificação, pode ser que a minha outorga, então, seja suspensa e, inclusive, eu posso pagar multa. Ausência de uso por 3 anos consecutivos. Necessidade de água para atender situações de calamidade decorrente às condições climáticas adversas. Necessidade de prevenir ou reverter a degradação ambiental e necessidade de atender os usos prioritários de interesse coletivo, também pode ser suspensa, então, a outorga. Aqui, então, é uma imagem onde nós temos uma bacia, um rio, que está em situação crítica, devido aos seus vários usos, principalmente na questão de piscicultura. Tá? Neste rio, então, veja, nós temos aqui 2 rios, o Rio Azul, que está com esse problema, e qual é, por isso, a importância dos comitês de bacia hidrográfica. Quem vai deliberar agora quanto que cada um pode outorgar vai ser o comitê de bacia hidrográfica. Porque o que está se fazendo nessa situação onde tem um rio em situação crítica? Ele é decretado, rio crítico, e se faz, então, uma verificação de quanto se tem disponível, quantas as pessoas têm que necessitam de outorga, para se fazer um novo cálculo, de acordo com a quantidade de disponibilidade, como eu mostrei para os senhores, aquela equação. Aqui, então, acho que é importante aqui, deixa eu só falar uma outra questão aqui. Grande parte dessas propriedades, elas tinham licenciamento ambiental. Entretanto, não tinham outorga, porque antes, somente o protocolo de entrada da outorga era suficiente para ela ter o licenciamento ambiental. Hoje, não. Hoje, eu não posso ter somente um protocolo, eu preciso ter, de fato, a outorga para poder ter o licenciamento ambiental. Diante disso, uma nova portaria do CEDEST, agora, 32, de 30 de 5 de 2022, ela vem casar, então, o licenciamento ambiental com a outorga. Ela estabelece procedimentos para integração entre o procedimento de licenciamento ambiental e outorga,
E como que vai ser feito daqui para frente? Nos casos de licenciamento ambiental, em uma única fase, ou a dispensa do licenciamento ambiental, primeiro eu terei que ter a outorga prévia, para depois eu conseguir a dispensa de licenciamento ambiental ou licenciamento ambiental simplificado. Aí, vou conseguir a dispensa de licenciamento e depois eu vou ainda ter que apresentar a outorga de direito. Mas hoje, sem a outorga prévia, eu não consigo. Nos casos de licenciamento ambiental, em uma única fase, onde eu preciso somente a declaração de uso independente da outorga, também, primeiro eu vou ter que ter a declaração de uso independente da outorga, para depois eu obter o licenciamento ambiental. Nos casos de licenciamento trifásico, que são o LP, o LI e o LO, então, eu tenho primeiro a outorga prévia, licença prévia, licença de instalação, outorga de direito e somente depois eu vou ter a licença de operação. Tá? E como é que faz naqueles casos dos produtores que não tinham outorga e tinham licenciamento? Então, o usuário não possui outorga, mas possui licença ambiental e necessita realizar a sua renovação. Qual vai ser o procedimento que ele vai ter daqui para frente? Ele vai ter que protocolar o pedido de renovação de licença ambiental, dentro de um prazo de 120 dias, protocolar o pedido de outorga de direito, com o protocolo de renovação do licenciamento, apresentar o protocolo de outorga para o licenciamento e somente aí ele, então, vai conseguir tanto a dispensa de licenciamento ambiental quanto o licenciamento ambiental simplificado. Tá? Então, na verdade, está se fechando licenciamento ambiental com outorga d'água. Muitos não têm outorga d'água, já têm o licenciamento, mas quando for fazer a renovação dessa licença, eles vão ter que passar por todo esse procedimento. Opa, aqui. E o usuário que não possui outorga e possui LO, LA ou DELAI vencida, a mesma situação. Ele vai protocolar o pedido de regularização do DELAI dele, ou da licença do LAS, licenciamento ambiental simplificado, vai protocolar o pedido de outorga de direito, com protocolo de regularização do licenciamento, depois de emitir a outorga de direito, que vai ter um prazo de 2 anos, apresenta a portaria de outorga de direito e vai ter, então, a emissão do licenciamento ambiental. A outorga, então, hoje, ela está sendo bastante exigida para financiamento, não sai nenhum financiamento se o produtor rural não tiver outorga de água, e para captação subterrânea, poços, a anuência prévia para a perfuração do poço é necessário. Então, eu tenho que solicitar a anuência prévia. Aqui, então, só uma questão que é importante colocar, que os empreendimentos que estejam operando sem outorga e ou licenciamento ambiental ficam sujeitos à lei de crimes ambientais. Antigamente, então, a outorga era feita através desse requerimento, né? Hoje, a outorga tem um sistema de gestão ambiental de recursos hídricos, ela é toda automatizada, toda online. O que eu tenho que fazer? Ela não é simples, eu vou ser bem sincera para vocês, eu não acho a outorga de uma forma simples. Vai ter que fazer o cadastro de usuário, vai fazer o cadastro de usuário ambiental. Esse cadastro de usuário ambiental ele vai servir também depois para o SGA. Vai fazer um cadastro do empreendimento, tá? E daí lá vai dizer os dados de captação e lançamento, e vai fazer o requerimento de outorga, requerimento para o cadastro ou o uso insignificante. O CIGAR, ele é ele é complexo de fazer, mas ele sai automaticamente, principalmente de uso insignificante. Aqui, então, só como exemplo, como está no sistema. Aqui também é o número de outorgas que nós temos. Hoje, então, todas as pessoas podem acessar ao CIGAR e ver o número de outorgas. Todas as outorgas estão cadastradas e são passíveis de ser consultada.
Aqui, então, aproximando mais, só não sai a identificação do proprietário, mas a localização, sim. Vamos falar agora da nova portaria também 384, de 2021, que é referente, já está vencida essa portaria, ela é referente àqueles processos de outorga de uso de declaração de uso insignificante sem prazo de validade. Então, aqueles produtores que eles tinham prazo até 31 de julho para fazer a renovação e colocar no sistema do SIGARD. Veja bem que com aquelas que já estão vencidas, a outorga ela vai ficar suspensa, porque essa portaria ela não será renovada, ela vai ficar suspensa até que ocorra a regularização por parte do usuário. Porque antes, a declaração de uso insignificante ela não tinha data. Então, muitos produtores faziam e ficavam ad eterno com ela. Agora, não. A nova portaria 125 de maio de 2022, ela estabeleceu datas para de outorga. A anuência prévia ela tem validade de 1 ano. A declaração de uso independente de outorga ela tem validade de até 3 anos. Outorga prévia, validade de 2 anos. E outorga de direito, uma validade de até 6 anos. Aqueles que já solicitaram a outorga através do sistema antigo, então, se quiserem aumentar a validade da outorga, eles podem solicitar Estado de Imigração. Aquela outorga que foi tirada em sistema de papel ainda, tá? Ele pode, então, migrar para o sistema eletrônico. Quando ele migra para o sistema eletrônico, ele, então, vai ter uma validade maior da outorga. E é simples, ele é só chegar no sistema e dizer que ele não quer mais, ele quer desistir do processo de papel. Tá bom? Os prazos máximos permitidos para cada modalidade, como eu falei, já poderão ser reduzidos nas seguintes situações. O uso e intervenção de recursos hídricos não obedece o parâmetro de racionalidade quando a demanda de disponibilidade hídrica. Houve previsão de readequação quanto ao uso de recursos hídricos do empreendimento, que eu falei, daquelas bacias que são consideradas críticas. O uso e intervenção estiver localizado em área de conflito e houve necessidade de compatibilização de prazos com o licenciamento ambiental. Aqui, então, quanto que custa para fazer uma outorga? É outra questão que os produtores perguntam muito. A outorga prévia, então, custa em torno de 5,6. A dispensa de outorga, o uso do insignificante não tem valor, não tem que pagar. E ele varia todo mês. Então, agora nós estamos em agosto, 128,77, 5,6 vezes 128,77, a outorga seria em torno de R$ 721. Então, o que nós fazemos na questão hídrica? Aproveitamento de água da chuva. É muito importante que quem tem possibilidade faça esse aproveitamento na propriedade. Combate a falta de água em período de estiagem e de maior necessidade de água, é de graça. Evita a utilização de água potável onde essa não é necessária, exemplo, na lavagem de instalações. É fácil de captação e armazenagem e contribui para a conservação e autossuficiência da água. Nós temos que, então, promover ações para o uso eficiente da água em sistema de saneamento ambiental, incentivar o uso eficiente dos recursos hídricos, a universalização do serviço de saneamento ambiental, investir na implantação de projetos para a eficiência do uso da água e conscientizar os consumidores para o uso adequado de águas e informar também sobre as novas tecnologias. Concluindo, importância de participação nos conselhos de bacias hidrográficas, é lá o fórum de discussão, é lá onde nós todos usuários podemos dar a nossa opinião. Necessidade de solicitar a outorga de água para todos os empreendimentos, prever na propriedade formas de captação de água, reflorestamento de área de preservação permanente e proteção de nascentes de acordo com o Código Florestal e planejar o uso da irrigação de forma sustentável. Muito obrigada.